Sim, nós estamos vivendo em uma bolha de IA, mas isso não necessariamente quer dizer que vai dar errado ou que muito menos que vai dar certo. Quero trazer para vocês uma matéria que eu li do Diogo Cortis, que ele é um pesquisador de inteligência artificial que fala de tecnologia. E ele trouxe um ponto de vista bem interessante sobre essa bolha da IA e trouxe alguns outros pontos. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso e também falar um pouco sobre esta matéria. Bora lá? Bom, a matéria diz, já puxando aqui o gancho, estamos vivendo a bolha da IA e por isso que ela vai dar certo. Bom, aqui já temos uma aplicação de inteligência artificial que é esse resumo. Resumo aqui, Sam Altman, CEO da OpenAI, afirma que a IA pode ser uma bolha, mas reforça seu caráter transformador, mesmo com falhas financeiras em 95% dos projetos. Bom, para quem não sabe, o MIT lançou uma pesquisa informando que a maioria tá até aqui, ó, um estudo publicado pelo MIT demonstrou que 95% dos projetos de agentes de IA atuais falham em trazer retorno financeiro prometido. Bom, isso foi um estudo, publicado muito recentemente, já mostrando indícios dessa bolha furada, Que na verdade o que significa? Significa basicamente que as empresas estão investindo muito alto em inteligência artificial sem muito objetivo e sem saber muito o que estão fazendo. E isso não só para dentro de empresas, mas também em investimentos em startups. E aí nesse artigo ele também fala sobre isso, que alguma das ações, e lógico, logo após essa declaração dele, ações de empresas da tecnologia caíram, deram uma queda. E não faltaram matérias na mídia internacional questionando o mercado de IA e sobre esse assunto, de bolha e tal. Inclusive, nós temos muitos vídeos aqui na internet falando de bolha de inteligência artificial e eu quero botar um pouquinho o pé nesse freio junto com essa matéria, tá? Aqui, eu vou ler junto com vocês e a gente vai comentando. É meio óbvio que vivemos um momento de uma expectativa quase sem limite sobre o potencial da IA. E parte dessa empolgação é sim promovida por CEOs e é sim promovida pelo próprio Sam Altman da OpenAI. E essa narrativa ela não fica apenas nas palavras, mas tem efeitos concretos no mercado, com investidores apostando todas as suas fichas sempre que houve um termo de IA. Bom, a gente sabe que hoje aqui, ó, tá até na matéria, até tem isso aqui, algo que eu ia falar. 500 unicórnios de IA. O que significa unicórnio? Empresas que atingem, que são avaliadas em mais de $1 bilhão. Ou seja, o valor de mercado 2,7 trilhões, cifras maiores do que o PIB do Brasil. Significa, o que está acontecendo aqui, rapaziada? Eu já li, tá? Eu já li essa matéria para comentar junto com vocês e ler junto com vocês. E existem muitas startups, muitas empresas pequenas com 2, 3 pesquisadores de inteligência artificial que conseguem investimentos muito altos e sem necessariamente justificar o porquê desses investimentos e por que vale investir tanto dinheiro assim no seu. O que acontece é que os investidores não querem perder, não querem deixar o barco passar, não querem permitir o fracasso. Os investidores estão preferindo fracassar jogando dinheiro literalmente no lixo do que simplesmente ser um pouquinho mais prudente. E exatamente isso que o Sam Altman falou, Ele chamou atenção ao falar sobre uma possível bolha. E segundo ele, é difícil acreditar que startups com 2 ou 3 pessoas recebam uma quantia absurda de investimento, que poderia ser um sinal de que alguém vai perder uma quantidade de dinheiro, mas não sabemos quem. É exatamente isso. Tá todo mundo investindo em várias startups sem saber exatamente o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Só que o mercado já começa a exigir que projetos de inteligência artificial deem certo. E assim, essa bolha, e é o que o Diogo que está falando e que eu acredito também, isso não quer dizer necessariamente que a tecnologia ela é inútil. É importante mesmo que a gente entenda esse problema, desse alinhamento esse desalinhamento de expectativas criados pelo hype. Só que esse hype foi criado, assim como eu disse agorinha, foi criado pelo próprio Sam Altman. E agora ele está falando sobre esse excesso de hype, no mínimo, eu acho no mínimo curioso. Aqui falo novamente sobre os projetos que não estão dando certo. Aí aqui ele traz um ponto de contrapartida que é uma coisa que eu gostaria de dizer. O estudo pode ter detectado algo que tem alertado há muito tempo. A pressão de investidores executivos com alocações malucas de dinheiro tem levado organizações a querer enfiar IA em tudo. Muitas vezes de forma totalmente injustificada. Muitas vezes
muitas empresas, isso eu posso dizer por experiência própria, muitas empresas estão enfiando IA e nem sabem muito bem como vão fazer, já estão colocando e sem saber exatamente qual que é o resultado. E aqui no texto ele fala justamente do blockchain, que foi a mesma coisa que aconteceu, que a galera estava enfiando o blockchain quando poderia ser uma simples planilha de Excel. Isso já está acontecendo com IA. Tem coisa que você pode apenas sentar a bunda e escrever um docs, mas você tem que botar na IA. Mas tem uma fala aqui que ele trouxe que eu acho que faz muito sentido. A fala do CEO do Google ano passado de que o risco de subinvestimento é dramaticamente maior do que o risco de superinvestimento dá o tom da atmosfera do mercado de tecnologia. O que isso significa, rapaziada? Significa que eles preferem, o que eu falei logo no começo, preferem gastar dinheiro sem saber se vai dar certo do que não gastar dinheiro e dar certo. Então, assim, é isso, assim, existe uma expectativa. E essa bolha vai estourar, e assim como o Diogo fala, ela vai estourar, vai ser menos glamourosa, mas a IA vai ser mais útil. Provavelmente a gente já vai ter um alinhamento de expectativa. Inclusive, em relação ao vídeo que eu postei, se você quiser assistir, sobre o vídeo do Niconelis, falando sobre a inteligência artificial geral, ele fala muito sobre esse hype criado de que nós estávamos a qualquer momento de ter uma inteligência artificial geral. E não é bem assim. No outro vídeo que eu expliquei, mas eu vou explicar aqui de novo para vocês, a inteligência artificial geral ainda é um conceito, é algo que é muito difícil de mensurar exatamente o que vai ser, como vai ser. E o Sam Altman, da OpenAI, eles criaram muito hype e conseguiram muito investimento com a promessa de que nós estávamos a pouquíssimos passos de uma inteligência tão inteligente quanto o ser humano. E agora ele começou a botar o pé no freio. Então, essa bolha de inteligência artificial que o próprio Diogo traz aqui, que apesar de ser um problema, ao mesmo tempo não é um problema, porque assim, a internet também foi uma bolha. A IA, de fato, vai ter um efeito transformador no nosso modo de viver, no modo de trabalhar, tudo. A IA vai transformar, sim, dramaticamente. Mas eu acredito que hoje muitas dessas aplicações de inteligência artificial são extremamente supérfluas. Eu vou dar um exemplo aqui que, inclusive, já começou a estourar esse problema, tá? A Meta, liderada pelo Zuckerberg, ela fez investimentos altíssimos em grandes talentos de inteligência artificial. E agora esses talentos estão escapando, estão indo para outras empresas. E o que isso significa? Bom, vamos lá. Como é que a Meta está aplicando inteligência artificial em seus produtos? Você tem WhatsApp, você tem Instagram, você sabe como é que eles estão aplicando. Você acha que essa forma de aplicação deles é uma forma útil? Eu, particularmente, eu não acho que a forma que a Meta está aplicando inteligência artificial seja útil. Eu acho que, na verdade, eles estão enfiando em todos os produtos para justificar esse investimento alto. Isso para mim, assim, é nítido, o desespero em aplicar em tudo. E essa bolha deles estarem aplicando em tudo e não saberem muito bem para onde que eles vão, também fica claro, sabe? E também quando o Zuckerberg vem a público dizer que o futuro é quem tiver dispositivos como óculos super inteligentes. Por que ele está falando isso? Porque ele tem investimentos altíssimos em óculos de Ray-Ban, né? Óculos de Ray-Ban com câmera, que antigamente o óculos era só para fazer filmagem e publicar nos stories. Agora ele está falando que vai ter inteligência artificial integrada. Bom, na minha opinião, a Meta é um case fortíssimo de bolha e de o que pode ser ruim de aplicação de inteligência artificial, sabe? Em contrapartida, eu vejo outras aplicações de IA. Eu utilizo IA no meu dia a dia, seja para quando eu vou criar um roteiro de vídeo, eu dito o roteiro, eu faço a edição do roteiro por forma escrita e jogo na IA. Eu peço sugestões, eu pergunto como é que tá o roteiro. Eu tenho um modelo de roteiro que eu sigo, que eu acredito ser o modelo ideal. Eu boto para avaliar como que eu posso chegar mais próximo daquele roteiro. Enfim, existem formas e aplicações de IA. Automação, conversa, bot que vai ter... Sabe quando você vai conversar com um bot de um site, o bot muitas vezes ele responde de maneira artificial, responde de maneira um pouco burra, pouco customizada e muito presa dentro de uma caixa. Eu acredito que a inteligência artificial pode abrir essa caixa e tornar uma experiência em um produto muito melhor. Enfim, eu vejo várias formas de aplicação de IA. É muito nítido que nós estamos numa bolha, mas eu vejo também muitas pessoas da internet falando como se a bolha vai estourar e ninguém mais vai falar de inteligência artificial. Eu não acredito nisso. Eu acredito no impacto da inteligência artificial, assim como
a internet impactou as nossas vidas. E eu quero saber o que você acha disso nos comentários. Deixa aí o que você acha dessa bolha, se essa bolha é superestimada ou que é superestimada, mas tem boas aplicações. Deixa aí nos comentários, eu quero muito ouvir a sua opinião. Valeu? Abraço e fui!